Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br e pelos canais 6 da operadora Cabonet e 3 da operadora NET. Hoje nós vamos falar sobre aposentadorias. Como é o processo para pedir a sua aposentadoria, para conseguir a sua aposentadoria? E para falar aqui conosco sobre esse assunto que é tão importante, tão vasto, tem muitas peculiaridades, muitos detalhes, nós trouxemos aqui a advogada do Secor, a doutora Maria de Fátima da Silva dos Santos. A doutora Maria de Fátima, desde 95, ajuda o comerciário, as comerciárias a conseguirem sua aposentadoria, trabalhando ali na área previdenciária do Secor. Ela se formou em Direito na Faculdade Anhanguera, do Taboão da Serra, e é pós-graduada em Direito Previdenciário pela Faculdade Legal e Cursos Jurídicos. Maria de Fátima, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia. Eu gostaria muito de contar para os nossos telespectadores, Maria de Fátima, assim, todos os detalhes da aposentadoria. Como é que funciona, como é que é o procedimento da entrada da aposentadoria. E assim, você está desde 95 no Secor trabalhando com esse tema? Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo falar desse tema tão importante, né, para os comerciários. E dizer o seguinte, que desde 95 fui funcionária do Sindicato dos Comerciários de Osasco e região. No entanto, no período de 95 a 2004, eu era secretária da diretoria e fazia, em paralelo a esse trabalho, a questão das entradas, né, nas aposentadorias. Em 2011, né, depois já formada em Direito, fui chamada pelo presidente, o senhor José Neto e o José Pereira Neto e o Paulo, para voltar a fazer, então, somente as aposentadorias dos comerciários, do qual estou presente lá até hoje. As aposentadorias, elas são, né, divididas em várias etapas, né, em várias formas, em que uma delas é a aposentadoria por tempo de contribuição. Temos também a aposentadoria especial, temos a aposentadoria por idade, e entre essas aposentadorias a gente fornece também o serviço que é um benefício do INSS, no tocante às pensões por morte, auxílio reclusão, a gente já chegou a fazer, e tem também a questão, embora um pouco menos, porque o que acaba englobando mais essa questão do auxílio doença ou auxílio acidentário é o setor judiciário do Secor, e como eu faço apenas o setor administrativo, então fica mais focado para esses tipos de benefício, né? Tem que lembrar também que tem esses outros benefícios que estão vinculados ao INSS, sim, né? Sim, os auxílios. São muitos os benefícios, né, oferecidos, mas assim, em específico o que eu cuido são esses, né? O comerciário, a maior probabilidade dele é a aposentadoria por tempo de contribuição, e normalmente na esfera comum. Um ou outro comerciário já traz consigo, antes de se tornar comerciário, a condição de ou ter sido metalúrgico, ou ter tido alguma outra função que englobe o tecelão, por exemplo, que englobe a questão, a questão especial, né? Que aí, então, ao fazer a contagem, a gente observa esses detalhes, e se ele não foi só comerciário, poderá gerar uma aposentadoria especial. A especial é porque, assim, esse tempo trabalhado em outra área, em outro setor, pode ter uma contagem maior aí pelo mesmo tempo, né? Aí pode ter isso, exatamente. O que muitas vezes eu deixo bastante claro para o comerciário, né, que eu atendo, é o seguinte, que às vezes ele acha que porque ele trabalhou como insalubre, porque ele recebeu lá insalubridade, o leite, ou, sei lá, algum tipo de material que pudesse imunizá-lo, né, daquela questão insalubre, não necessariamente isso vai virar uma aposentadoria especial, porque existem vários fatores. Se eliminou, depende do grau de risco. Tem uma tabela específica, né, um decreto específico da Previdência, que coloca essa questão do que enquadra e o que não enquadra como especial, né? Então, na maioria dos casos dos comerciários, eles são enquadrados como comum, como trabalhador comum, e aí a aposentadoria entra dentro da regra do comum, que para o homem ele teria que ter 35 anos de trabalho, para a mulher ela teria que ter 30 anos de trabalho. Se adquiriu esses requisitos até dezembro de 98, o homem poderia se aposentar no proporcional com 30 anos e a mulher com 25, né? Mas então, depois de 98,
De 98 para cá mudou bastante a história, mas ainda temos casos, né? Porque se de repente ele adquiriu aquela condição lá naquela época, ele vai conseguir se aposentar utilizando os requisitos anteriores, né? A aposentadoria por idade é o homem com 65, a mulher com 60. Se ela vai para o rural, diminui 5 anos para cada um, né? Que daí seriam 55 para o homem 55 para a mulher e 60 para o homem, né? E assim, o principal para estar conseguindo fazer esse levantamento inicial, né? Que inclusive hoje o INSS tirou bastante o corpo fora em relação... Nós vamos falar mais sobre isso, mas eu tenho uma dúvida aqui em relação a essa coisa da idade. Porque a gente sempre ouve falar que tem que ter aquela soma, a idade mais tempo de contribuição. Sim. Então, assim, o homem com 35 anos de contribuição, mas ele tem obrigatoriamente que ter completado 65 anos para ter direito à aposentadoria integral, é isso? Então, na verdade, essa é a mudança. Né? Porque, assim, uma das coisas que o pessoal tem confundido muito é essa questão de ter a idade e ter o tempo de contribuição. São duas coisas. Uma delas é a aposentadoria por idade. A pessoa que completou 65 anos de idade, esse homem, e tenha que ter 15 anos de contribuição, ou seja, 180 meses de contribuição. Não precisa ter os 35 anos. Não, 15 anos de contribuição. São 15 anos de contribuição e esses requisitos, eles são cumulativos. Então, não adianta a pessoa ter os 15 anos e não ter a idade, porque ela não vai conseguir se aposentar. Mas ela completou, e muitas vezes ela pode completar os 15 anos primeiro, que é uma questão até natural, né? Aí, e, de repente, ela ficou desempregada. Aí, quando ela completar os 65, se ela tem aqueles 15 anos, hoje não existe mais a perda de qualidade de segurado, que era uma das questões também bastante discutida e que prejudicava bastante O que é a perda de qualidade? Perda de qualidade. A pessoa perde o direito de vindicar lá no INSS qualquer benefício. A partir do momento que ele deixa de contribuir por 2 anos. Ele tem uma carência de 1 ano e se ele fica 2 anos sem contribuir, ele perde. Aí o que aconteceria com ele? Ele teria que voltar a pagar 5 anos para voltar a ter a qualidade de segurado. Hoje não é mais assim que funciona, pelo menos para a aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela continua tendo a questão da perda de qualidade de segurado. Então, assim, é bastante bacana, né, tá levando em consideração a questão do idoso, porque às vezes ele perde aí o emprego aos 55, 56 anos de idade e dificilmente vai arrumar outro. Só que ele já tem um acúmulo de mais de 15 anos. Então, quando ele completar a idade dele, e se ele não consegue um novo emprego, ou muito menos pagar o carnezinho, né, do INSS, o que ele vai fazer? Quando ele completar o segundo requisito, que é a idade, ele vai conseguir fazer a aposentadoria dele por idade. Agora, por tempo de contribuição, que foi a pergunta que você me fez, hoje existe essa discussão, né, de que teria que ter a soma da idade mais a questão do tempo de contribuição. Se homem 35, se mulher 30 anos, que daí é o famoso 65, 85, que é uma discussão que eles vêm fazendo, né? Ainda não está definido, porque como uma série de outras questões previdenciárias estão em discussão, né, no Congresso, ainda não tem essa definição. Então, por enquanto, mantém a questão da emenda 20, né, da emenda constitucional, em que quebra, de certa forma, a aposentadoria proporcional, mas mantém a integral, né, onde você precisaria ter não só a questão da idade, como também a questão do tempo de contribuição. E esse bendito fator previdenciário que todo mundo fala, que atrapalha na hora de tirar a aposentadoria, na hora de requerer a aposentadoria, como é que funciona isso? Em que momento é que usa esse fator previdenciário? Então, o fator previdenciário, ele é uma equação que veio para tentar minar aí a questão das aposentadorias, né? Então, assim, quanto mais jovem você está, menor acaba sendo o valor da sua aposentadoria, né? Eu, inclusive, os comerciários que eu tenho atendido, ou até mesmo os clientes, né, fora do comércio que eu tenho atendido, eu tenho deixado claro para ele, porque às vezes ele está naquele desespero de querer um troquinho a mais, e às vezes está trabalhando, tal, até adquiriu a condição já, mas às vezes até no proporcional. Eu falo, olha, hoje em dia não compensa você está fazendo, e que infelizmente, na verdade, o fator previdenciário veio para isso, para tentar quebrar
aposentadoria proporcional. Para evitar que as pessoas se aposentem mais cedo e que o INSS tenha que começar a pagar tão cedo para eles, né? E com isso acaba quebrando mesmo. Assim, eu tive casos de pessoas que insistiram, até porque estavam desempregados, coisa do tipo, e o valor caiu assim drasticamente, né? A pessoa chega a ficar muito decepcionada na hora que vem, quebra às vezes até... Mas são casos em que a pessoa não completou os 35 anos de trabalho, né? Isso, normalmente sim, mas mesmo ela completando o período integral, ele vem também. O fator previdenciário vem. Só que, assim, duas coisas que eu tenho avaliado, né, dentro da experiência aí, é que quanto mais perto dos 60 anos você tiver e com a sua aposentadoria integral, menor é o choque em relação ao fator previdenciário. Né? Mas ele incide quando a pessoa está tentando se aposentar antes do tempo de contribuição. Isso. A principal incidência é essa. 65 anos, né? Isso, a principal incidência e o principal choque, né, do valor, do benefício é nessa situação anterior aí, ao proporcional, né, ou até mesmo a pessoa estar muito jovem. Porque às vezes ela já atingiu os 30 ou os 35, mas ela está jovem ainda. Não chegou nos 65 Não chegou nos 60, 65. Né? E é o passo que, por exemplo, para a idade, 65, 60, já é praticamente 100% o valor do benefício encontrado. Né? Agora, ele incide mais sobre a aposentadoria proporcional. Ainda existe a proporcional? Sim, forma? Ainda existe. Existe, mas ela está bem precária. A maioria dos casos, por exemplo, que eu tenho atendido hoje em dia, não está nem enquadrando a aposentadoria proporcional. Já cai direto para integral, falta tanto. Não está pegando, né? Porque às vezes o tanto, né, que falta para a pessoa, às vezes ele é maior ou igual à aposentadoria integral. Então ele já joga direto que o período que falta para ele é o integral. Ah, ok. Doutora Maria de Fátima, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e a gente já volta. Só queria lembrar o comerciário e a comerciária que está nos assistindo que você pode interagir aqui conosco, nós estamos ao vivo, e você pode interagir conosco através da nossa página no Facebook, facebook.com/secorcut, e também através do site da TV Osasco, tvosasco.com.br, tem ali o campo de mensagem, você deixa ali sua mensagem e a gente esclarece a sua dúvida, responde para você no ar aqui neste momento. Nós vamos agora para um rápido intervalo e nós já voltamos. Continue ligado. Olá para você que está nos acompanhando aqui no TV Secor. Hoje nós estamos conversando com a advogada doutora Maria de Fátima, ela que cuida do encaminhamento do setor previdenciário do Secor, providenciando aí as aposentadorias, a papelada para dar entrada nas aposentadorias dos comerciários e comerciárias da região. Doutora Maria de Fátima, nós temos aqui uma pergunta do Álvaro, nosso ouvinte, do nosso telespectador Álvaro de Osasco, que pergunta como funciona o fator previdenciário, que nós falamos aí no primeiro bloco, né? Que é aquela equação que procura aí diminuir o valor para quem ainda não completou o tempo de serviço ou a idade mínima aí, né? Agora, a Valquíria de Barueri pergunta como eu faço para dar entrada na minha aposentadoria? Como é que eu procuro o sindicato? Quando eu devo procurar o sindicato? Tá. Bastante simples. Nós temos um plantão semanal, né? Aliás, são 2 na sede central de Osasco, todas as quartas e sextas. Eu estou lá das 9 ao meio-dia, das 13 às 16. E para que eu possa fazer a primeira análise, se faz necessário levar todas as carteiras de trabalho. Se algum período contribuiu com carnezinho, levar os carnezinhos também. E se teve algum período também que trabalhou em especial, tal, é necessário levar o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é um documento fornecido pelas empresas, onde ali será analisado qual foi o nível de prejuízo, risco, né? De risco que sofreu a pessoa. Essa contagem ela é feita na hora, eu entro no próprio site da Previdência, eu faço ela na hora e a partir dessa contagem eu tenho toda a condição de estar explicando qual é o período que falta, o que ela vai precisar providenciar, se já estiver no período tem uma relação de documentos a serem providenciados, que são cópias dos documentos pessoais, todas as carteiras de trabalho precisarão vir quando for dar entrada. O sindicato oferece esse trabalho, né? Eu estou ali para estar fazendo isso. E aí, trazendo a documentação, eu mesma vou agendar, eu mesma vou
levar a documentação e a pessoa estará aí aposentada a partir da entrada da aposentadoria dela. Dificilmente acontece o indeferimento dos processos, porque eu já faço essa análise antes, né? Hoje em dia eu tenho sugerido, inclusive, aos comerciários que, tendo oportunidade, vá ao INSS e peça a cópia do seu CNIS, né? Que é o Cadastro Nacional do INSS, para que a gente possa estar verificando se todas as empresas já estão ali colocadas, porque se não estiverem, é um processo necessário também para facilitar quando a gente for dar entrada, né, já que eles têm burocratizado bastante essas entradas de aposentadoria, e é simples assim. Agora, o CNIS, esse documento, a Previdência fornece isso? Ela fornece, não precisa agendar, a qualquer momento que chega, ela já ali no setor de informação, pede para, né, já chega informando que quer uma cópia do CNIS e eles já sabem o que é. Mas às vezes algumas empresas não constam lá. Isso, por isso a necessidade de tê-lo, porque se a empresa não consta, mas ele tem a carteira em totais condições de ser colocado, eles vão informar isso manualmente. Aí esse tipo de serviço, sim, terá que ligar ou no 135 ou terá que entrar no site da Previdência e agendar. Chama-se ajuste do CNIS. Porque daí quando chegar o período dela realmente se aposentar, quando eles puxarem no sistema, já vai estar lá todo o período dela trabalhado e ela vai ter toda a condição de ter a agilidade no processo dela. Mas por que às vezes não consta lá? Hoje é tudo porque esse sistema ele foi instituído a partir de... Está entrando nas empresas a partir de 78, 79, não me lembro bem agora, tá? Mas é 78, 79 para cá. Então tem gente que trabalhou lá em 76, em 74, em 77... e às vezes esse período não constam. Uma outra falha é da própria empresa. Às vezes ele trabalhou até num período mais recente, porém a empresa não informou. Não fez a informação correta. Você entendeu? Não fez a informação. Então, nesse sentido, é importante pegar esse documento chamado CNIS e, de posse desse documento, dá para a gente fazer esse levantamento. O que está na carteira e não está lá, é só pedir o ajuste. Agora, antes de entrarmos aqui para o programa, a doutora me falava que hoje em dia o INSS não quer nem mais fazer a contagem, que era antes um papel do próprio INSS. Né? Exatamente. Hoje em dia eu tenho recebido várias pessoas lá nos plantões lá no Secor com essa informação. Olha, doutora, eu não sei o que eu faço, eu preciso fazer minha contagem, eu não sei em que pé que eu estou e tal, e só que eu fui no INSS e o INSS mandou eu procurar o sindicato. Né? Então eles têm, assim... eliminado o máximo possível o trabalho deles e tem jogado aí ou para os sindicatos ou para os escritórios, né, que são uma série deles aí que trabalham com a questão previdenciária, e é a forma que tem sido feita a contagem, né? Pois é, porque se o trabalhador não tem, como é o caso do comerciário, que tem um sindicato forte, organizado, que tem esse serviço, e no caso do trabalhador de outra categoria que não tem esse sindicato, né? Como é que ele faz? Tem que procurar um escritório? Exatamente. Ou ele vai procurar um escritório ou ele vai dar cabeçada. Ele vai dar entrada na aposentadoria dele, vai ter problema, porque ele não sabia nem como é que estava a situação, se realmente ele estava no período, se ele não estava, e muitas vezes é onde acontece o indeferimento do processo. Né? Eu recebo várias pessoas também questionando, eu dei entrada, já achei que estava pela minha contagem, deu, porque um detalhe assim muito importante é que muitas pessoas pegam, por exemplo, lá o período que ela trabalhou lá em 81, 82, e joga 2014. Então, pega esse período todo. Se você for pegar esse período todo, ele vai dar 30 anos, 35 anos. Mas a contagem não é feita dessa forma, ela é minuciosa. Ela pega entradas, dia, mês e ano, dia, mês de entrada, dia, mês e ano de saída. E um a um. Então, quer dizer, aqueles períodos que você ficou 1 mês, 2 meses desempregado, esses períodos não vão entrar na contagem. Né? Então, por isso é importante ter uma pessoa, né, que saiba lidar com esse cálculo para informar direitinho e a pessoa ter toda a condição de realmente obter êxito no propósito dela, que é a aposentadoria. Você fica patinando prazo e mais prazo e tal, e aí vai arrastando. Aí ela vai no escuro, entendeu? E retorna, e aí o INSS também não oferece serviço, e aí como é que fica? Agora eu vou aproveitar a pergunta aqui do João 54 de Carapicuíba. Eu sofri um acidente de trabalho e não posso mais exercer as minhas funções. Como eu tiro a aposentadoria por invalidez? Vou aproveitar a pergunta dele para perguntar como é que funciona a aposentadoria por invalidez. Então, a aposentadoria por invalidez, ela decorre exatamente disso, né? A pessoa não está mais em condições de trabalhar,
ou porque sofreu um acidente, ou porque ela está enferma, né, por doenças, aí, diversos tipos, né, por algum motivo ela não está em condições de estar trabalhando. Então, ela vai para o INSS, ela tem que estar na qualidade de segurada dela, né, vai para o INSS, se ela está empregada, por exemplo, foi um acidente, os 15 primeiros dias serão de responsabilidade da empresa. A partir do 16º é que ela vai requerer, se ela tiver necessidade de passar desse período, né, é que ela vai requerer o benefício dela de auxílio doença a princípio, e um perito do INSS é quem vai avaliar se ela vai ganhar ou não a aposentadoria, se ela vai estar ali propensa ou não à aposentadoria por invalidez. O auxílio doença é que os mais antigos chamam de caixa, né? Vou ficar na caixa. Isso, vou ficar na caixa. Está caindo em desuso esse termo, mas era o antigo, mas é isso na mesmo, caixa, né? é isso mesmo, né? E aí, no primeiro momento, é o auxílio doença. É o auxílio doença. Mas aí pode passar por um perito e o perito é sólido, você não tem mais conforme a evolução, né, do problema dela, da doença ou do acidente, é um perito que vai analisar. É um tipo de aposentadoria que terceiro não faz. Quem define a aposentadoria por invalidez é um perito. E assim mesmo, se um perito do INSS disser que não, que a pessoa está apta, aí ela teria que entrar judicialmente para que um perito do juiz analise a condição dela e ou determine ao INSS que implante o benefício ou, né, comunga com o INSS dizendo que realmente a invalidez não é permanente e ele não consegue. Pode talvez não exercer aquela função, fazer a readequação dele na empresa, né? Agora, no caso da aposentadoria por invalidez, tem alguma componente que reduz o valor do benefício? Como é que fica o valor do benefício aí? O valor do benefício ele é 100%. Ele podendo, inclusive, se estender em mais 50% do valor do benefício, se ficar algum tipo de sequela. Algum tipo de sequela que deixa a pessoa realmente imune para o trabalho para o resto da vida dele. Ele pode ganhar, inclusive, um plus na aposentadoria, né? E a aposentadoria por invalidez, é importante deixar claro que ela não é definitiva. Ela pode, a qualquer momento, ser cessada. É o único tipo de aposentadoria que não é definitivo. Porque você pode, a qualquer momento, primeiro, voltar a ter a sua condição de trabalho. E segundo, passar a ter a condição de uma aposentadoria melhor, que seria aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição. Mas se na aposentadoria por invalidez... o contrato não interrompe, ele fica suspenso. Mas o trabalhador, então, ele se aposenta com o valor integral do salário dele, da ativa, né, na invalidez. Só que ele continua com o vínculo, para o que está trabalhando, né? Ele continua com o vínculo, logo, esse período dele vai sendo contado, ele podendo amanhã ou depois requerer uma aposentadoria melhor, já que essa é provisória. Para uma aposentadoria definitiva. Definitiva. Então, mas não vai alterar efetivamente no valor. Exatamente. Poderá alterar no valor. E como é que funciona essa questão da contribuição, né? Porque a gente fala do tempo de contribuição, aliás, falamos já da aposentadoria por tempo de contribuição. Antigamente tinha aquela coisa dos 36 as últimas contribuições, isso continua? Não, isso mudou. Com a emenda 20 também, né? Essa contagem ela mudou, esse valor de contribuição, que inclusive é uma das coisas que achata bastante, além do fator previdenciário. Por quê? Hoje eles estão utilizando julho de 94 para cá. Então você para analisar, são 20 anos. Né? Então, assim, o que você utilizava os últimos 36 meses, hoje você utiliza os últimos 20 anos. E os salários costumam estar maiores na fase final da carreira profissional. Exatamente, né? Que seria bem melhor, por isso daria aquele valor, né, que compensava você falar, eu quero me aposentar. Hoje em dia o povo está fugindo. Né? Aí desse levantamento que eles vão fazer de julho de 94 para cá, o que vai acontecer? Eles vão pegar as 80 maiores contribuições e vão trabalhar a média dela em cima dessas 80 maiores. Desprezam as 20 menores e nessas 80 maiores é a aritmética simples. Né? Em cima dela aplica o fator previdenciário, né? Ele vai achar lá uma média do valor do salário e aí aplica o fator previdenciário conforme a idade da pessoa, conforme o tempo, né, de contribuição que ela teve e acha o valor do benefício dela. Agora que nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, eu vou pedir à doutora para comentar aqui a pergunta da Noêmia aqui de Osasco. Vale a pena pagar uma previdência privada?
Olha, sinceridade, porque assim, você tem que ter alguns cuidados, né? Porque nós tivemos casos aí de previdências privadas que acabaram prejudicando também, né? Não se sabe para onde foi o dinheiro, para o que aconteceu. Então, assim, é um risco, né? Agora, é claro que se você pode poupar, é uma forma de poupar também, né? Que se você tem essa condição, vale a pena, né? De repente você ter as duas aposentadorias aí, uma privada e a sua de condição, já que ela hoje está tão achatada, né? Eu, sinceridade assim, não teria uma posição formada em relação a isso, mas eu acho que tudo que for para melhorar e que for para acrescentar, acaba se tornando válido. Se melhora a condição de vida Exatamente. E se ela tem essa condição, é bacana. Agora temos que batalhar para ter uma previdência pública forte. Forte, né? E com condição de nos garantir aquilo que a gente lutou para ter, né, no final da vida. Afinal de contas, estamos pagando, né? Estamos pagando, e muito, né? Um desconto, né, da contribuição, isso. Que não é pequeno, é 11%, é isso? 11%. 11%. Todo mês, religiosamente, sai 11% ali do salário. Exatamente. Para garantir. E se você vai contribuir sozinho, são 20%, né? Então... Diretamente, né? Diretamente. Tá certo. Bom, nós conversamos aqui com a doutora Maria de Fátima, ela que é advogada do Secor e cuida de todo o encaminhamento previdenciário, né, para os comerciários do Secor, desde 95, com bastante experiência, sabe tudo de aposentadoria. Então, você comerciária que está aí procurando, já está entrando na fase de procurar a sua aposentadoria, já tem tempo de serviço, tempo de contribuição, ou por alguma outra razão quer ver a sua opção pela aposentadoria, então tem aí no Secor, procure lá o sindicato, vai falar com a doutora Maria de Fátima para estudar direitinho como é que vai ser dada a entrada do seu benefício. E você já sabe, não fique sócio, confira no site do seu sindicato em www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você no próximo programa. Até lá!